Olá você do trem, olá você aí de casa, bem-vindo à nossa segunda edição do No Cinecast, nessa nova roupagem da Cecinha, nossa semana de cinema acadêmica do Estácio Maracanã. Esse segundo episódio a gente também trouxe convidados da palestra que a gente estava tendo hoje. A gente teve uma mesa super legal com o Cavi Borges, o Emiliano Dávila e ela, a nossa convidada de hoje, Heloísa. Olá, gente, tudo bom? Ela que é formada em cinema pela UF, ela veio aqui falar na nossa mesa redonda sobre produções independentes. Na verdade, a nossa mesa hoje foi sobre como é que a gente produz filmes com diferentes escalas, né? Com zero money, com muito money. E aí a gente vai conversar um pouco, a gente vai continuar um pouco a nossa conversa e também entrar em outros assuntos, não é mesmo, Luísa? É isso, vamos lá. Então, começa me dizendo um pouco sobre como é a experiência de filmar, já que eu tenho certeza que você tem umas experiências híbridas, né? Como é a experiência, as principais diferenças de filmar com muito dinheiro e pouco dinheiro, que eu tenho certeza são várias. Tem muita diferença. Acaba que também eu tenho essas duas carreiras híbridas de diretora e de fotógrafa, né? Uhum. Então, eu tive essa experiência de fazer um longa-metragem como diretora e roteirista, com 30 mil reais, que foi o que a gente conseguiu num crowdfunding. Então, eu acabei sendo um pouco produtora também, Uhum. para conseguir arrecadar essa grana para a gente filmar. E, como fotógrafa, eu consigo ter uma amplitude maior de sets que eu participo. Sim. Então, eu já tive experiência de filmar desde série da HBO, que tinha uma mega estrutura, com um monte de câmera, com várias unidades, e eu estava ali filmando os bastidores. Sim. E há também documentários de alguns diretores. Filmei com a Daniela Thomas, agora recentemente com o Gabriel Mascaro. E aí acaba que essa experiência híbrida me dá a possibilidade de aprender muito com diferentes esquemas de produção. Então, desde você estar numa van com uma equipe de um documentário no interior de Minas Gerais, a você estar num teatro enorme com várias câmeras e você saber transitar nesses lugares. Então, eu, como assistente de câmera, que eu também faço, eu vou vendo, como que esse fotógrafo ilumina esse tipo de cena? Onde que ele coloca o refletor? Como que ele rebate? E aí você vai pegando umas manhas que, quando você está ali como realizadora, você consegue aproveitar essas manhas para usar no seu dia a dia do set. Uhum. Então, acaba que, para mim, essa carreira híbrida é muito boa nesse sentido. E eu, como realizadora também, acabo conseguindo contribuir mais com os projetos que eu trabalho. Sim. Então, essa semana passada que eu estava filmando com o Gabriel Mascaro, era um filme... ele já está fazendo filmes grandes e tal, fez o Divino Amor recentemente, mas ele está iniciando um projeto novo que tem uma proporção um pouco menor. Então, eu estava ali na câmera batendo bola com ele o tempo inteiro. Então, ele estava ali entrevistando vários personagens e a gente trocou muita ideia antes do filme, né, sobre o conceito, o que ele queria fazer com aquele filme. E aí, volta e meia, eu dava um toque nele. Pô, e se você perguntar aquilo? E se a gente colocar a câmera assim? E se nesse momento a gente ir com a câmera para, né, pegar uma câmera na mão um pouco para brincar com essa coisa de ser surpreendido pelo personagem. Uhum. Então, eu também, com o meu background de realizadora, consigo contribuir com os diretores quando eu estou como fotógrafa. Então, Sim. eu acho que isso é bastante legal, fazer esse bate-bola, assim. Com certeza. E, assim, você é mulher, mãe, numa área como fotógrafa, que é super técnica, que rola uma panelinha grande, que a gente bem sabe, dos meninos. O Clube do Bolinha é muito pesado, assim. E eu quero que você me conte mais sobre a sua experiência nesse meio, né? As pessoas perguntando, mas cadê o filho? Tipo assim, o filho foi feito com o dedo, ele não tem pai. Pois é. Eu tenho uma coisa que é muito legal, que a minha geração, na Faculdade de Cinema da UF, formou muitas fotógrafas. Uhum. E para mim é muito claro ver que no semestre que eu fui fazer fotografia na UF, foi o primeiro semestre que a gente entrou uma professora mulher na cadeira de fotografia. Olha que legal. Que é a Nina Tedesco. Então, a gente já observa como que ter uma referência dentro da fotografia que é mulher fez com que formasse várias outras fotógrafas nessa minha turma. Sim. Então, a gente bate muito nessa tecla, né, da importância da representatividade da gente se enxergar. Com certeza. E aí, nesse mesmo sentido, eu entrei depois no coletivo DAFB, que é um coletivo de mulheres e pessoas transgênero do Departamento de Fotografia do Cinema Brasileiro. Uhum. Esse coletivo surgiu em 2016, que veio na esteira de uma publicação que teve de uma empresa produtora que tem no Brasil, que
lançou assim, os nomes promissores da fotografia de cinema no Brasil. Aí eram 20 homens brancos de São Paulo. Legal. E aí o mercado se juntou e falou, gente, não tem mais gente, não tem uma diversidade, a gente não sabe onde encontrar essas pessoas. Aí a gente se juntou e falou, vamos fazer um site? Catalogou, colocou todas as diretoras de fotografia e falou, bom, então agora vocês sabem onde encontrar. Sim. E aí, desse coletivo, ele foi crescendo. A gente depois incorporou mais funções. Hoje, a gente aceita todas as funções dentro do departamento de fotografia, até estagiário, cinegrafista e tudo mais. E a gente trouxe também para a pauta as pessoas transgênero. A gente fala muito sobre negritude, sobre incorporar pessoas negras dentro do coletivo, dentro do mercado. Então, acaba que, através desse coletivo, a gente foi naquele esquema... Uma puxa a outra, Sim, sabe? com certeza. Ninguém solta a mão de ninguém. Sororidade. Exato. Então, se você tem uma diretora de fotografia no filme, ela já joga, vai formar a equipe, ela já joga lá no grupo do DAFB. Gente, preciso de primeiro assistente, segundo assistente, vídeo assiste, preciso de gaffer, preciso... Então, a gente... E foi se capilarizando para o Brasil inteiro. Então, às vezes, a galera vai filmar em Salvador. Gente, em Salvador. Tem gaffer em Salvador? Como é que é? E aí a gente vai se indicando mutuamente. Sim. E mesmo assim, às vezes a gente vai, imagina, sei lá, chega para filmar na Amazônia. Pô, não tem gaffer mulher na Amazônia. Pô, mas tem um gaffer maneiro que trabalha, que você sabe que respeita as minas no set, que troca ideia legal, sabe? Que tá ali contribuindo pro filme. Sim. Então a gente já se indica e a gente já consegue, dessa maneira, criar sets mais... acolhedores, mais inclusivos, e isso foi fortalecendo muito as mulheres dentro do cinema. Com certeza, até porque a gente bem sabe que, diferente do machismo, que é o homem sobre a mulher, o feminismo é sobre todo mundo igual a todo mundo. Então não precisa ser tipo uma coisa, não é opressão, é para ser todo mundo igual. Então, se o cara também trabalha legal, por que ele não seria contratado? Assim como a mulher precisa também do mesmo espaço. E principalmente numa área técnica, que a fotografia, às vezes um som também, que tem muito pouco representatividade nessas áreas assim, que tem que pegar mesmo, puxar pesado, que a galera tipo, acha que a gente não vai dar conta. Uma grande besteira. Mas aí, quando a gente entra nessa parte criativa, a gente acaba vendo umas mulheres, e você também faz essa parte criativa. Você fez um filme... Quando você tinha 21 anos, dentro da faculdade, ainda meteu louco, vou gravar, vou pegar 30 mil, vou fazer uma... Gente, 30 mil para um filme não é muito dinheiro, para um longa. Eu garanto, eu acho que vou dar entrada num carro, legal, mas você não vai conseguir gravar um filme tão legal quanto o carro que você compraria. Então, me conta mais dessa experiência de pegar uma coisa assim na raça e fazer com o seu sonho, porque você queria muito. Então, isso foi uma experiência que, para mim, foi formadora, assim. Está sendo até hoje, porque eu estou, nesse momento, na fase final da finalização desse filme, né? Então, o que eu trago muito da experiência desse filme eu tive uma ideia que partiu de um amigo e que eu achei muito legal. Eu falei, vou escrever um roteiro. E aí, eu trabalhei bastante nesse roteiro, fiz vários tratamentos desse roteiro, mostrei para um monte de gente, fui trabalhando. Então, aí veio uma produtora, eu falei, traz, vamos filmar aqui na nossa produtora. Aí eu levei, posso co-dirigir junto com você? Pode. No fim, acabou que essa pessoa que ia co-dirigir não co-dirigiu, mas ajudou muito na produção. Então, assim, eu fui agregando muita gente boa que se interessou pelo projeto. E eu fui também exercitando muito essa criatividade para fazer o trabalho cada vez melhor, né? Então, uma coisa que a gente estava falando lá na palestra, que eu gosto sempre de falar, quando você não tem muito dinheiro, você tem que aproveitar o seu tempo. Certo. Então, se eu tenho tempo para reescrever esse tratamento várias vezes, se eu tenho tempo para ficar meses fazendo uma decupagem, estudando cada plano, como que eu vou querer filmar... eu economizo, às vezes, a grana que você alugaria uma grua. Sim. Que você alugaria vários equipamentos e tal, porque você fala, não, então eu vou pegar o pouquinho que eu tenho e vou colocar no que é preciso. E aí você consegue otimizar os recursos que você tem. Então, esse filme foi feito muito assim, trazendo gente boa para trabalhar junto e otimizando o tempo, otimizando os recursos que a gente tinha, usando o tempo que a gente tinha.
Com certeza, assim como o nosso querido Rafael fala, é um esquema de pirâmide, né? Você convence os outros a entrarem a trabalhar de graça para você, aí eles trabalham de graça e vão chamando cada vez mais pessoas e todo mundo, no fim, ninguém recebe. Não, mentira! Brincadeira! Não, e aí no fim depois você faz direção de fotografia. Eu, né, já fiz isso para amigo que eu trabalhou no meu filme, aí eu trabalho no dele, e aí assim a gente vai Exatamente, vai né? todo mundo... Gente, ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente vai fazendo assim, na raça. E assim como a gente estava falando também mais cedo, a questão da liberdade criativa, né? Porque quando você tem um estúdio por trás, ou um streaming, por exemplo, os grandes nomes de streaming, eles podem dizer, tipo assim, eu não quero isso. Ele pode te dar, sei lá, a grua que você quiser, mas falar, mas desse jeito eu não quero. E aí, como é que você lida com esse tipo de pressão, assim, até a mercadológica que seja, porque, por exemplo, a Netflix é uma coisa que eles não usam cena de passagem de tempo. É uma coisa que eu me lembro assim. Aí, tipo assim, como é que você faz? Tipo assim, pô, mas a minha história isso é essencial, como é que eu vou lidar com isso? Então, acaba que dentro da minha experiência eu ainda não precisei lidar com esse tipo de coisa, porque o estilo de cinema que eu trabalho até hoje é um cinema que permite mais essa liberdade criativa, né? Então, acaba que é até uma sorte poder trabalhar assim, que eu tenho sentido que nos sets que eu participo, mesmo quando eu estou, às vezes, de primeira assistente de câmera, o diretor, às vezes, quando é uma pessoa muito generosa e que está ali trocando, ele te puxa e fala, o que você acha desse plano? Você acha que o ator está funcionando aqui e tal? Então, essa coisa de você ter a experiência de algumas funções diferentes também te trazem esse background e te fazem poder contribuir com os filmes. E aí tem a história que eu contei, né? De a gente estar filmando um filme de baixo orçamento e aí vem uma tempestade de areia. Aí todo mundo, e aí, guarda os equipamentos, isso aqui. Eu falei, não, vamos filmar essa tempestade de areia, porque Sim. olha que coisa linda e grandiosa. Olha que lindo, que lindo. A gente pode morrer aqui no meio, mas a gente vai morrer com uma imagem belíssima. E, tipo, eu fico pensando, se eu fosse tentar produzir aquela imagem, eu nem sei se eu conseguiria. Eu ia conseguir, sei lá, quantos ventiladores gigantes para fazer uma tempestade de areia e tal. E, tipo, tem um filme do Tarkovsky que eu amo, que é uma das minhas referências cinematográficas, que é isso, tipo, tem uma mulher sentada na cerca, ela vê o amado dela indo embora, e aí do nada ela olha e aí vem uma ventania que move toda a vegetação, assim, na direção do olhar dela. Ela olha e o vento leva o olhar dela. É uma coisa linda, né? Então, poético, artístico. E aí, às vezes, mesmo todo o dinheiro do Netflix, você não vai conseguir fazer uma cena dessa, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso, como o Cavi estava falando lá também, né? Esse cinema que envolve muito afeto, ele traz coisas do inesperado que são muito bacanas da gente lidar e de trazer para dentro do filme, né? Com certeza. Eu acho que antes da gente... Eu acho que é uma coisa, é um sadismo de quem busca o cinema, né? Porque antes da gente pensar em dinheiro, a gente pensa, minha arte. Né? A gente pensa, eu quero produzir um negócio que eu imaginei, um negócio que eu, sabe, idealizei. E aí, às vezes, por último, que vai vindo o negócio de dinheiro. As contas vão ficando. Mas assim, você está feliz, está ganhando prêmio. E tem uma coisa que é legal também, que eu, em todas as áreas da minha vida, eu vejo muito importante essa coisa da coletividade, né? Sim. E aí eu tive essa experiência de trabalhar 10 anos dentro da Ancine, né? Que é a Agência Nacional de Cinema. E eu peguei um pedaço lá, ali, 2016, em que a gente criou a Comissão de Gênero, Raça e Diversidade, que foi uma coisa de um movimento de servidores de dentro da Ancine que estavam pensando nisso já. A gente fazia uns eventos na Associação de Servidores, fazia umas mostras e tal. E a gente tentava conversar com a diretoria. Não, como é que a gente trabalha isso dentro da Ancine para a gente fazer um cinema menos excludente? Sim. Né? E aí, na época, entrou a Débora Ivanov, que foi uma das diretoras, e ela conseguiu transformar essa comissão em algo oficial dentro da casa. E a gente foi movimentando, fez uma pesquisa que mostrava o quanto que era discrepante, por exemplo, a quantidade de homens e de mulheres que faziam filmes, de pessoas negras. No ano que a gente fez a pesquisa, não tinha uma mulher negra diretora de longa-metragem no Brasil, né? De filme comercial, né? Filme lançado no cinema. A gente lançou essa pesquisa em 2018, mas era com base no ano de 2016. E aí, a partir dessa pesquisa, a gente chegava na diretoria e falava assim, olha só, a gente tem dados agora que demonstram como que é excludente. Sim. O que a gente vai fazer com isso? A gente, enquanto agência, a gente vai perpetuar essa discrepância que existe na sociedade ou a gente vai agir para melhorar, para diversificar mais, né, essa produção.
E aí a gente conseguiu, no ano de 2018, colocar cota para mulheres e para negros dentro dos editais do FSA. Era uma cota pequena, mas assim, já era um aceno. Já é, com certeza, com certeza. E tiveram filmes feitos dentro dessa política, né? O edital de ação afirmativa, que não foi da Ancine, mas foi do MINC, nesse mesmo ano em que a gente estava levantando essas discussões, deu origem, por exemplo, ao filme do Gabito, Marte 1, né? Uau. Que agora vai ser nosso representante no Oscar. Caraca. E tudo veio na esteira dessas discussões, que sabe? Bravo! Então é muito massa, que assim. Legal, né? cara. Nossa, que relevante, que importante. E mais sobre o DAFB, como é que funciona? Como é que qualquer um pode entrar? Tipo assim, se inscreve lá, manda e-mail, como é que faz? Sim, com certeza. A gente é aberto para todas as funções dentro do cinema brasileiro. Então, assim, desde cinegrafista, estagiário, primeiro, segundo, terceiro assistente, videomaker. A gente tem, o nosso coletivo funciona de forma gratuita, não tem mensalidade. Então, você entra lá no site, dafb.com.br, tem uma abazinha de cadastrar. Aí você faz o seu cadastro, coloca as informações das funções que você costuma exercer, coloca lá as suas informações e aí a gente depois atualiza lá, homologa o cadastro. Você é incluído nos grupos que a gente tem de WhatsApp, de Telegram. O seu perfil entra no site. Então, quando alguém vai procurar lá no site, eu quero um videomaker em Maceió. Entra lá no site, tem um filtro, videomaker Maceió. Você aparece lá a sua carinha para quem está procurando esses perfis. Inclusive, achei muito legal que uma das meninas aqui da produção do evento me falou, não, a gente foi no site do DAF procurar a gente aqui pro evento. Sim, fomos. A galera da comunicação, da pesquisa, a gente, poxa, nesse mesmo pensamento, tipo, toda vez a gente acaba homenageando ou tipo, pesquisando as mesmas pessoas que estão assim, mais em voga, e que sempre acabam sendo homens brancos, velhos, que tipo, a gente já conhece. Então, a gente vamos buscar referências novas, sabe? Caras novas. Onde é que a gente pode buscar? No DAFB, então vamos colocar lá, tipo, olha só que bacana, que interessante. A gente achou muitas mulheres incríveis também, algumas que infelizmente não puderam participar, mas também outras que estão aqui, olha só. Então, tipo assim, rendeu frutos maravilhosos. Luísa, fala pra gente onde é que a gente pode te encontrar, redes sociais, onde é que a gente pode encontrar as suas produções. A minha rede social que eu mais uso hoje em dia é o Instagram, que é o @reiloisa. Reiloisa. E aí eu tenho uma outra página também, que é o saturação.rarefação, que eu publico as minhas fotos, que eu também faço fotografia em 35mm. Uau! Que tem essa coisa da minha paixão pela foto. Começou lá na faculdade, fotografando ainda no analógico, né? Então eu trago essa paixão até hoje, assim. Incrível! Acaba sendo também uma forma de pesquisa e de exercitar a criatividade também, né? Essa mulher não cansa de nos surpreender, galera. E é isso, gente. Esse longa que eu dirigi vai sair em breve. A gente está agora nesse movimento de achar distribuidoras. A gente está na fase final ali da finalização, né? Um longa tem muito esse trabalho de pós que é importante, né? Finalização de som, de imagem e tudo mais. Mas lá na minha rede, com certeza, vocês vão saber mais onde que vai sair, os festivais que vão sair. Em breve a gente vai ter mais informação sobre isso. Gostaria de dar mais alguma palavra, alguma dica para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Eu acho que é muito legal a gente lembrar sempre que o coletivo fortalece. Então, se você tem uma ideia, se você está a fim de produzir, se junte com os seus. Pensem sempre na coletividade, porque é só através da coletividade que a gente vai fortalecer tanto cinema quanto setor cultural e tanto pensar em termos de Brasil, né? Então, se só poucos ganham e a maioria não ganha nada, o Brasil, o país, o cinema não avança. Então, sempre que a gente for pensar em projeto de cinema e projeto de país, a gente tem que pensar em quem está com o olhar para o todo, para o coletivo. Essa é a minha palavra nesse momento. Com certeza. Gente, cinema é um esporte coletivo. Não dá para fazer cinema sozinho. Dá muita vontade, assim, você jogar tudo pode fazer tudo só. Mas, infelizmente, ou felizmente, não dá. Heloísa, muito obrigada pela sua presença. É muito inspirador ver uma mulher realizadora, diretora, fotógrafa, incrível, que tira foto em 35mm, sério, muito, muito incrível. Convido você para voltar sempre que você quiser. A sua palestra junto com os meninos foi muito elucidativa. Eu quero que você se sinta livre para agregar e compartilhar histórias com a gente sempre que você quiser.
A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, de compartilhar esse vídeo ou esse podcast, de ficar ligado na nossa programação. A Cecine ainda está rolando, então, por favor, venham. A gente teve um papo incrível com a Heloísa e com os outros meninos, então vocês com certeza não vão se decepcionar. A gente se vê a qualquer hora. Obrigada pelo convite. Tchau!